Nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, Patrícia Travassos e Marcelo Faria se apresentam aqui em Curitiba com a peça Duetos. A gente está com a Patrícia para poder conversar um pouquinho sobre essa peça. E eu queria que você começasse falando para a gente, né? Como é, Patrícia, depois desse período que a gente viveu de pandemia, a gente ainda está vivendo aos poucos, né? Se desprendendo aos poucos desse período, poder falar de situações, mostrar situações que talvez elas ficaram bem à flor da pele justamente nesse período de pandemia, né? Como que está sendo isso para vocês? Olha, eu acho que é emocionante voltar para o teatro e ver a plateia cheia, ver as pessoas rindo, ver a cara das pessoas no final do espetáculo, como se tivessem lavado a alma, sabe? De 1 hora e meia saíram dessa realidade que a gente está vivendo, que não tá fácil, e entraram num mundo de fantasia e riram, se divertiram. Isso, para mim, é o grande propósito. Agora, é muito emocionante. Inclusive, a gente até faz um vídeo no início da peça, antes do espetáculo começar, falando dessa importância da volta do teatro, falando da importância para a economia do país, das cidades, o teatro, o cinema, os museus, as orquestras, os balés, os shows, porque faz as pessoas saírem de casa, faz as pessoas usarem transporte, irem num restaurante, comprarem uma roupa, passarem no cabeleireiro, ou seja, movimenta a economia da cidade como um todo. E uma pessoa, quando vê um espetáculo com 2 atores em cena, acha que ali trabalharam 4, 5 pessoas, trabalharam 50 nesse projeto, direta e indiretamente. Então, é muito importante a volta disso tudo para a economia de uma cidade, para a alegria de uma cidade, para a gente ter um universo lúdico, além dessa realidade tão difícil que a gente está vivendo, entendeu? Então, para mim, é emocionante ter tido a sorte de entrar num espetáculo que já tinha a grana já aprovada, não sei o quê, e que a gente conseguiu montar ricamente. Então, é um espetáculo com cenário, com figurino, com tudo que tem direito, sabe? É muito bonito o espetáculo e é também muito, muito legal, muito engraçado, muito bem dirigido pelo Ernesto Piccolo, é tudo certo. A gente pode dizer que a peça, a grosso modo, embora seja uma comédia, né, ela aborda a questão da solidão, a questão do amor, a questão dos problemas ali do cotidiano dos casais, enfim. Se você pudesse deixar para a gente, né, assim, qual é a mensagem que a peça traz e faz com que os casais que estejam lá e até as pessoas solteiras, né, passem a refletir depois de rir, né? O que você pensaria sobre isso? Olha, na verdade, a peça fala de solidão. Se você for ler numa terceira página, ela está falando de solidão, a busca pelo par perfeito, pela alma gêmea, ou a separação da alma gêmea, ou enfim. Mas não é uma peça de casal. Nem todos as duplas são casais. Tem um que é uma secretária e o chefe dela, o outro é um irmão e a irmã casando pela terceira vez. Então, na verdade, tem um casal que está se divorciando, que vai passar umas férias na Espanha, e tem uma dupla de esquisitos que se encontram no aplicativo, pelo aplicativo de encontros, né? Então, na verdade, está falando, todo mundo está procurando o seu outro lado, sua alma gêmea. Então, eu acho que nesse sentido, o que as pessoas riem, o que a peça toca, é talvez assim o ridículo das situações, aonde que as pessoas chegam para não ficarem sozinhas, entendeu? Até que ponto as pessoas vão para não ficarem sozinhas? Quando falo da solidão, é nesse sentido das pessoas não suportarem a vida. Então, eu caso pela terceira vez mesmo, que o casamento não seja legal. Eu vou no aplicativo, vou na casa de um cara esquisitão, e ela também é esquisitona, entendeu? Então, aquele casal se separando, mas bêbados, e não sei. Então, as situações são muito limites, assim, sabe? Eu pego qualquer coisa, mas sozinha eu não fico, entendeu? É meio nesse sentido, eu acho. Pode ser uma leitura, pode ser que o público ainda veja mais do que eu estou vendo, entendeu? São quatro histórias apresentadas. Alguma dessas, assim, mexeu mais com você até na hora de compor os personagens, de expor para as pessoas depois do resultado? Olha, todas em algum momento mexeram. Umas foram mais fáceis de compor e outras foram bem mais difíceis. Então, essa esse movimento assim do fácil e do difícil,
ele foi indo até agora que a gente está com uma peça mais redonda, mais madura, mais fechada, mais a gente segura todas. Porque, assim, um é mais engraçado, o outro é mais dramático, o outro é mais sensível, o outro é mais histriônico, entendeu? E a gente tem que, como é que se diz, seguir essas rotas, porque o texto não é para ser histriônico, esse texto é para ser assim. Então, a gente foi aceitando, foi compondo. Então, eu acho que todos foram fáceis e difíceis, entendeu? Todos tiveram um lado bem fácil no início e depois é difícil de achar aquele tom certo, sabe? O que cada quadro tem uma temperatura, seria isso, sabe? E é quando a gente entra na temperatura errada do quadro, ele não dá certo. Ele dá certo quando a gente aceita ele como ele é, entendeu? Então, uns são mais histriônicos, outros são sorrisos, outros são emocionantes, mas é o que eles são, entendeu? Mas nesse sentido, mas nada foi assim, dificílimo. Foi, foi um processo de composição. A gente ensaiou um bom tempo para. Um bom tempo não, até que foi bem rápido os ensaios. Uns 2 meses, e a gente fez adaptações. Esse texto é um texto estrangeiro, que já foi montado em muitos países. E primeiro a gente cortou bastante, porque a gente achava ele muito grande para o público brasileiro, que não está acostumado a peça com intervalo e vai e volta e tal, para comédia, e a gente fez adaptações para ficar engraçado para o nosso público, com a nossa realidade, com o nosso cotidiano, enfim, a gente colocou piadas, mas assim, o autor permite isso, o autor deixa as pessoas adaptarem o texto para os diferentes países, entendeu? Então, foi um processo muito gostoso de fazer, muito, porque tinha essa pegada de um pouco como é que se diz, um pouco de co-escrever, entendeu? De adaptar aquilo para o nosso humor, entendeu? Não buscando o humor do público, mas assim, o que eu acho engraçado daquela cena, entendeu? Patrícia, uma coisa que eu achei legal e bem interessante é que assim, o teatro a gente já sabe que ele aproxima cada vez mais o público dos artistas, né? Mas uma coisa que eu achei bem legal é que o público consegue ver a troca de figurino, a preparação de um personagem para o outro. Como é se desprender dessa forma, né? E fazer com que as pessoas possam ver também esse bastidor, porque é uma curiosidade também, né? Foi uma ideia, uma coisa que estava no texto, uma sugestão do autor, mas o Ernesto Piccolo botou os nossos camarins no proscênio, entendeu? Mas tem uma telinha, tem uma luz e tal, mas a gente está no proscênio, junto na mesma linha do palco. E eu achei que é um achado, porque são 4 histórias, que a gente tem o mesmo lugar que se decompõe de formas diferentes. Mas se a gente saísse para trocar de figurino, ia dar um branco, ia ter que preencher aquilo com música, com não sei o quê. Então, o preenchimento é a feitura do próximo quadro, sabe? Isso vai criando assim uma curiosidade no público, sabe? De como que vai sair dali, sabe? Aí sai uma roupa, dois personagens completamente diferentes dos primeiros, mas completamente diferentes. E aonde que aquela história vai, sabe? E são quadros pequenos, não são enormes, mas acho que isso desperta uma curiosidade crescente no público e dá uma dinâmica no espetáculo muito boa, sabe? Dá uma curiosidade, uma atenção, uma vontade de ver o que vai ser o próximo. Aí um gosta mais do segundo, do terceiro, outro gosta mais do quarto, do primeiro, e fica essa discussão, sabe? Assim, é engraçado. Uma pergunta que não estava no script aqui, mas que, vendo você falar, eu acho que o jeito que você fala super leve, a resposta vai vir boa. Como é para você, e talvez para o Marcelo, a vivência de vocês dois, né? De estarem tendo a chance de fazer comédia, de fazer as pessoas rirem, no momento que a gente está passando tão difícil, com tanto ódio, com tanta coisa ruim acontecendo, né? Como é para vocês? Olha, em primeiro lugar, para mim é uma terapia, porque às vezes eu saio pesada de casa com as coisas que a gente está lendo, recebendo. É, então a gente abriram uma caixa aí de um ódio que a gente nunca soubemos que existia na alma do brasileiro, nunca teve nem em Fla-Flu, nem nenhuma eleição, uma briga por você pensar desse jeito e eu do outro. Isso é a prática da democracia, né? A maioria vence e tudo bem, a gente compõe.
Agora, para mim, pessoalmente, eu sair para o teatro e entrar num universo diferente, eu volto para casa outra pessoa. E é como eu estava falando para você no início, é tão satisfatório, é tão, como é que se diz? Eu me sinto tão realizada quando acaba o espetáculo e eu vejo o rosto das pessoas, quando abre a luz da plateia e você vê que as pessoas também estão assim, elas também, durante 1h20, 1 hora, sei lá quanto que leva o espetáculo, elas entraram em outro lugar, sabe? E ali não importa quem é isso, quem é aquilo, quem acha isso, quem acha aquilo, não importa. A gente riu das mesmas coisas e a gente se divertiu junto e a gente saiu de lá mais leve. Então, só isso, só essa função, a comédia já. Esse espetáculo, para mim, está sendo uma benção eu estar fazendo esse espetáculo nesse momento, entendeu? Para poder eu mesma relaxar, eu mesma entrar, a gente sai dali, vamos tomar um chopp, vamos comer não sei o quê, não sei o quê. A gente já sai em outro lugar, entendeu? Como se o mundo fosse maravilhoso, o Brasil fosse um país felicíssimo, em que todos adoram todos, entendeu? Para a gente fechar, eu queria que você falasse da importância para vocês, para você, de estar em Curitiba, de trazer essa peça para Curitiba e 3 dias de peça, né? Pois é, cara, eu estava pensando nisso. Há quanto tempo que eu não vou a Curitiba fazer peça? Há muito tempo. A última vez que eu fui com 5 vezes comédia no Guaíra. Acho que foi 2001, 2000, sei lá. Ou seja, faz o quê? 20 anos que eu não vou a Curitiba fazer peça. Então, para mim está emocionante. Eu já fui várias vezes. Me lembro que quando eu comecei no Asdrubal eu trouxe trombone, que a gente distribuía Filipeta, e Curitiba era tão frio, que ninguém tirava a mão do bolso para pegar a Filipeta. Então, gente, se vocês estão na mesma vibe que eu, querendo sair um pouquinho dessa realidade, entrar numa outra, se divertir, ir ao teatro, participar essa cerimônia maravilhosa que é o ao vivo, sabe? E um espetáculo que já tem assinatura de milhares de críticos adorando, e já tem a assinatura de milhares de países que montaram essa peça e que foi um sucesso. Vai lá assistir a gente. A gente vai ficar só 3 dias e vai ser delicioso. Um pouco frio, mas chuvoso também, mas tudo bem. Faz parte. Traga a blusa e venha que Curitiba espera vocês. Tá bom, tá bom. Vou levar uma blusa bem forte.